Boa noite a todos os nossos irmãos que se encontram aqui nesse momento, encarnado e desencarnado. Boa noite aos nossos irmãos que se encontram do outro lado da página nos assistir. Que sintam à vontade para colocar as suas águas para fluidificar. Boa noite àquelas mães encarnadas e desencarnadas. A mensagem de hoje é sobre a oração na festa das mães. Senhor Jesus, junto dos irmãos que reverenciam as mães que os amam, para as quais te rogamos os louros que merecem, embora atentos às leis de causa e efeito que a doutrina espírita nos recomenda. Considerar, vimos pedir abençoe também as mães esquecidas, para quem a maternidade se erigiu em purgatório de aflição, pelas que jazem na largueza da noite, aconchegando ao peito os rebentos do próprio sangue, para que não morram de frio. Pelas que estende as mãos cansadas na praça pública, suplicando em nome da compaixão o sustento que o mundo lhe deve, a necessidade. Pelas que se refugiam nas furnas da natureza, acomodando crianças enfermas entre as fezes dos animais. Pelas que revolve latas de lixo, procurando alimento corrompido, de que os próprios cães se afastam com nojo. Pelas que pinta o rosto, escondendo as lágrimas no impulso infeliz de venderem o próprio corpo a coração desalmados, acreditando erroneamente que só assim poderão medicar os filhos que a enfermidade ameaça com a morte. Pelas que descobriram a calúnia e fel nas bocas que se amamentaram. Pelas que foram desprezadas nos momentos difíceis. Pelas que se converteram em sentinelas da agonia moral, junto aos cátares da provação. Pelas que enlouqueceram de dor e foram trancadas nos manicômios, e por aquelas outras que a velhice da carne cobriu, de cabelos brancos e sem ninguém que as quisesse, foram acolhidas por sombras do mundo nos braços da caridade. Só elas, Senhor, as heroínas da retaguarda, que pagam à terra os mais altos tributos de sofrimento. Tu que reconfortaste a samaritana e secaste o pranto da viúva de Naim, que restauraste o equilíbrio de Madalena e levantaste a menina de Jairo, recorda as filhas de Jerusalém, que te partilham as agonias da cruz, quando todos te abandonaram, e compadece-te da mulher. Emmanuel, com nosso médium Francisco Cândido Xavier, do livro Visão Nova. Que cada mãezinha de hoje, as que se encontram aqui nesse momento, as que se encontram nos seus lares e no plano espiritual, que elas sejam abençoadas e iluminadas pelos amigos de luz. Com a permissão de Feliciano Prates, Francisco Jesus Vernetti, estão abertos os trabalhos da noite de hoje. Que assim seja, Jesus. Do Livro dos Espíritos, capítulo 11, segunda parte, os três reinos, os minerais e as plantas. As plantas têm consciência da sua existência? Não, as plantas não pensam. Elas possuem apenas a vida orgânica. As plantas possuem sensações? Elas sofrem quando são mutiladas? As plantas sentem as impressões físicas que atuam sobre a matéria porque elas possuem vida, mas por não terem percepções, não sentem dor. A força que atrai as plantas umas para as outras independe da vontade delas? Sim, pois as plantas não pensam. É uma força mecânica da matéria agindo sobre a matéria. As plantas não poderiam se opor a essa força.
Boa noite a todos. O Evangelho para esta noite tem como título: Não coloquem a candeia debaixo do alqueire. Ninguém acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Ela deve ser colocada sobre um velador, a fim de que ilumine aqueles que estão na casa. Mateus, as palavras registradas pelo apóstolo Mateus. O que quer dizer uma candeia? Naquele tempo de Jesus, a candeia era um objeto de barro, onde se colocava óleo dentro e, com um pequeno pavio, se acendia para iluminar as casas, que eram muito escuras. E Jesus aconselha que não se coloque esta candeia debaixo do alqueire, porque o alqueire era um objeto no qual se colocava mais ou menos 35 litros de óleo, para que aquele óleo fosse aos pouquinhos abastecer a candeia. Então, como colocar esta candeia abafada naquele recipiente do alqueire? Simplesmente ela iria ser abafada e a luz aos pouquinhos iria desaparecer. O fato é que toda a luz, toda a candeia deve ser colocada no alto, bem no alto, para que assim no candeeiro ela possa permanentemente, enquanto o óleo está queimando, iluminar todo o ambiente. Não existe ninguém que, após ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a coloque debaixo da cama. Ela deve ser colocada sobre o velador, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz, porque não existe nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser revelado a todos. Os discípulos, ao se aproximarem de Jesus, perguntaram: por que o Senhor fala ao povo por parábolas? E Jesus lhes respondeu: porque a vocês foi dado conhecer os mistérios dos reinos do céu, mas ao povo isso não foi concedido. Falo ao povo por parábolas porque vendo não enxergam, e ouvindo não escutam, e não compreendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvirão com seus ouvidos e não escutarão, olharão com seus olhos e não enxergarão, porque o coração desse povo se tornou pesado e seus ouvidos se tornaram surdos. Dessa maneira, evitam que seus corações recebam os ensinamentos e se convertam, permitindo assim que eu possa curá-los. Nessa leitura que eu acabei de fazer, existem muitos pontos que a gente pode considerar. Segundo a ótica que se vê, que se analisa, podemos tirar várias lições de tudo isso aí. A qualidade da luz são as nossas atitudes. Brilhe a vossa luz. Significa que nós devemos procurar fazer o melhor para nos guiarmos pelo bom senso, pela moral, pelo Evangelho de Jesus, e assim seguirmos buscando mais virtudes e retirando do nosso íntimo as sombras que ainda existem dentro de nós. E só através do conhecimento das verdades espirituais que nós vamos entendendo isso e procurando dia após dia iluminar o nosso caminho, colocando dentro de nós pensamentos positivos, pensamentos felizes, de ajuda ao próximo, de fazer o bem a todos que compartilham a vida conosco.
Por que não são revelados a todos os povos daquela época, ao mesmo tempo, todas as verdades? Porque os apóstolos tinham um pouco mais de esclarecimento, Jesus ensinava um pouco mais, tinha mais abertura com eles do que o povo, porque esses ensinamentos espirituais necessitam que a pessoa tenha aprimorado um pouco mais a sua inteligência para entender aquilo que essas verdades trazem. Porque se a gente não entende, não compreende, nós vamos apenas passar adiante, ler sem entender aquilo que Jesus diz. Leem e não entendem, escutam, mas não ouvem. Esses ensinamentos precisam que a maturidade espiritual de cada um de nós esteja madura, esteja pronta para ser entendida. Porque se nós colocarmos muitas coisas diante de uma pessoa ainda inculta no sentido de não ter o estudo, não ter uma compreensão melhor, ela simplesmente vai fugir daquele conhecimento. Porque a luz em demasia afasta, deixa a gente cega. Por isso que Jesus trazia os seus ensinamentos passo a passo, devagar, assim como nós numa escola ensinamos para as crianças. O beabá no início, a ligar as letras, a formar frases, os primeiros textos. Depois na juventude um pouco mais de esclarecimento, pode realizar mais leituras, pode compreender mais aquilo que lê, pode ter um pouco mais de compreensão. E na fase adulta, então, os ensinamentos podem ser maiores e melhores, porque a maturidade espiritual se subentende que esteja ali pronta para ser absorvidos os ensinamentos. A humanidade também caminha assim, como nós, como o homem caminha, devagar e sempre, dia após dia, na infância, na juventude, na idade madura. A semente que é plantada fora da época não germina. E se quando nós entramos na doutrina espírita, quando nós lemos, quando nós compreendemos, que a gente tenha mais tempo de fazer repercutir isso dentro de nós, e de observar o quanto ela é linda, o quanto ela nos consola, o quanto ela nos ajuda, de imediato nos dá um entusiasmo tão grande, que a gente quer converter todo mundo. Chega em casa, um diz uma coisa, não pode, olha, a doutrina espírita diz isso. Ou não só na doutrina espírita, em qualquer religião. Olha, Deus não gosta disso, olha, Jesus diz que nós devemos ter entendimento, perdoar, amar. Se nós começamos a dizer isso para todas as pessoas que estão junto a nós, no nosso convívio, achando que todas elas estão num nível de compreensão igual, elas não vão aceitar, elas não vão entender, inclusive pode se afastar de nós, nos achando chatos, fanáticos e querendo impor um ensinamento que elas não querem aprender. Por que essa reação? Se para nós foi tão bom, a gente quer que seja bom também para as outras pessoas. Mas aquele momento não é adequado. Nós queremos forçar uma germinação enquanto a semente não está pronta. Devemos ter paciência, esperar. Tudo a seu tempo, tudo no momento adequado. Deixar os outros em paz não é indiferença, mas é uma boa política. É aquela política que a gente pensa, vamos deixar. Um dia ele vai compreender. Vai chegar um dia em que ele vai buscar por si mesmo. Mesmo porque essas verdades estarão de conhecimento de todos. E aí, com a influência de cada um das pessoas que em torno do nosso caminho, nós também vamos seguindo aquilo que parece tão bom. Por isso, Jesus respondeu aos seus apóstolos. Eles ainda não estavam prontos.
seria como atirar pérolas aos porcos. O homem se encontra ainda atualmente no nevoeiro. Nós não sabemos tudo, sabemos uma pequenina parte que a doutrina espírita, falando da nossa fé, a doutrina espírita nos traz. Uma pequenina parte. Mas o quanto de coisas tem para ser revelada para nós? Deus, Jesus, os mentores maiores dos planos elevados estão esperando que nós amadurecemos para simplesmente estarem prontos para uma nova etapa da vida. Eu particularmente acredito muito, muito, muito em seres de outro planeta. Tem gente que acha que é bobagem, que é uma história. Tem gente que acredita, tem gente que acha um absurdo. Nós estamos viajando na maionese, como se diz. Então, cada nível é uma pequena porção de conhecimento que a gente traz para dentro de nós, achando e fortalecido pela nossa fé e pelo que a gente lê e estuda. Por isso, há muitas moradas na casa de meu pai. E é nesse sentido que a gente acredita nas coisas que a maioria de nós, apesar de não vermos, acreditam também. Ou simplesmente porque não veem, não querem nem saber, nem entender, muito menos pesquisar. Quando eu aprendo, eu sei de uma coisa que me fez bem. Quero passar adiante, como eu disse. Mas é preciso também que esse conhecimento seja verdadeiro. Traga consolação para as pessoas. Mas, diante de todos os mistérios que ainda não são revelados a nós, há duas coisas importantíssimas que Jesus não deixou de nos dizer: a caridade e a humildade. A caridade para estender o amor aos outros semelhantes e ajudar-nos mutuamente. E a humildade para entendermos que nós não sabemos tudo. Sabemos uma mínima e ínfima parte daquilo que compõe todos os mistérios que existem no universo. Um dia chegaremos lá. Quando ele diz que somos a luz do mundo, nós não pretendemos com isso acreditar que somos grandes missionários, que vamos fazer grandes feitos, que a maioria das pessoas irão se apaixonar pelo que dizemos ou irão aceitar aquilo que nós trazemos para oferecer. Não. Nós temos pequenas tarefas diárias. Somos missionários dessas pequeninas tarefas, que são as possíveis e as mais difíceis de serem realizadas por nós. Por quê? Porque o dia a dia, com a nossa família, com as pessoas ao nosso redor, no nosso trabalho, enfim, a gente vai criando um círculo que às vezes a gente acredita que conhece a todos e que não precisamos mais aprender nada, nem ensinar, nem aprender. E quanto de luz uma pessoa pode nos oferecer e nos ajudar na caminhada? Porque nós não crescemos sozinhos. Nós crescemos juntos, coletivamente. Um acende a sua luz e oferece o seu conhecimento para nós. E nós oferecemos aquilo que nós já aprendemos e que nos deu consolo e nos deu esperança. E com esta luz se ativa a nossa fé. O combustível que permanece na nossa candeia é o combustível da esperança, é o combustível da prática do bem, do amor ao próximo, da boa vontade, do amor que oferecemos, da ajuda mínima
que conseguimos dar com uma palavra para uma pessoa, um incentivo para que ela não esmoreça. É a mão que alcançamos para que ela segure e levante e siga em frente com mais otimismo. É o perdão que oferecemos. Isso vai cada vez mais fazendo crescer a chama que existe dentro de nós. Nos momentos de urgência, nós precisamos dessa luz para guiar os nossos passos, para nos dar esperança. A luz que vem do outro, ela é uma luz que não é assim, que não está a todo momento à nossa disposição. Por isso que nós não podemos depender dela. Nós temos que cada vez mais usinar dentro de nós estas energias do bem. Porque os outros vão nos oferecer um consolo, um amparo, 1 minuto, 1 hora, 1 dia, 1 mês, 1 ano. Mas e depois? Naquele momento em que nós estivermos a sós conosco mesmo, pensando na vida, num momento de dor, num momento de desespero, a quem nós vamos recorrer? A quem? A luz que nós já possuímos. Seja pouca, seja muita, mas é a fortaleza que temos para combater as nossas tendências más, nossos vícios e também para não deixar que nós caiamos em tentação e caiamos no desespero cada vez mais. Por isso a importância do trabalho anônimo que cada um de nós realiza. Aquele bem que nós trazemos conosco, aquele talento que trazemos, por exemplo, se alguém é um orador e fica de boca calada, não quer falar, não quer levar uma palavra de consolo para alguém. Aquele que ama, aquele que tem amor, mas não ama, não se dispõe a sair de si e oferecer esse amor para os outros. Aquele que escreve, que tem o dom de escrever, mas não faz nada com esse dom, não leva nada de bonito, de bom para alguém. Aquele que pensa que perdoa, mas não perdoa ninguém, chega na hora, o ódio, a mesquinhez toma conta. Tudo isso é colocar a luz, a candeia, debaixo do alqueire. Abafamos os talentos e os deixamos morrer. Porque não existe o óleo da boa vontade, do bem, para fazer com que a chama permaneça. Eu vou colocar uma historinha bem rápida, que é sobre, no livro Renúncia. É um livro psicografado por Chico Xavier, do Espírito Emmanuel. É um livro lindíssimo, lindíssimo. Existe um espírito chamado Alcione. Alcione ou Alcione, que é o mais comum. É um espírito já de grandes aquisições morais, um espírito iluminado. E ele tem um grupo amigo que está precisando muito voltar à Terra e precisando muito de apoio para não cair de novo. E esses amigos, ela ama demais. Já fez parte de várias reencarnações dela. Então, para ajudá-los, ela pede para vir reencarnar na mesma época, pertinho, em situações que ela possa oferecer a melhor ajuda possível. E Alcione vem à Terra e trabalha na casa desse grupo, que ela tanto se dedica. O marido, o dono da casa, se chama Cirilo. Beatriz é a filha. Jacques é o sogro. E Suzane é a esposa de Cirilo.
Essa Susana tem um ciúme doentio de Alcione. Ela detesta ela, porque ela possui muitas virtudes e ela fica com muita raiva de todo mundo gostar dela. E ela intenta, então, que, não podendo demiti-la, ela vai oferecer-lhe serviços muito, muito mais baixos para ela se sentir infeliz e prejudicada e pedir demissão. E pede que a governanta a coloque para lavar toda a roupa suja da casa, que não é tarefa de Alcione. Alcione é uma preceptora, ela ajuda a ensinar a Beatriz. O que acontece, então, é que quando chega a família, o pai em casa, encontra ela trabalhando, as mãos duras e dormentes do frio, lavando aquele monte de roupa. E o marido fica furioso, chama Suzane e diz-lhe um monte de coisas, de impropérios. Alcione, vendo que a situação estava se tornando horrível, e Suzane chorando porque sabia que foi descoberta no seu plano, Alcione resolve dizer: não culpe Suzane. Eu é que pedi para realizar essa tarefa, para ajudar, já que a lavadeira estava doente. Então, assim, ela conseguiu desfazer um mal-estar enorme, desfez também aquele ódio que Suzane tinha por ela. Porque quando o amor acolhe uma inveja, esta inveja se transforma em admiração. E as duas tornaram-se grandes amigas. Esta é uma maneira de acender uma luz pensada, sentindo que ali estava uma oportunidade de uma redenção. A mesma coisa quando nós temos a oportunidade de perdoar e não perdoamos. De calar, de silenciar, ficamos fazendo um monte de fofoca, complicando mais as situações com as inverdades. Meus amigos, aqui, faze por ti mesmo, agora e pelos outros, tudo o que puderes. Ilumina-te e não te faltará a claridade no caminho. O problema maior não é o da sombra à tua volta, é o da falta de luz em ti mesmo. Façamos todos um esforço enorme para brilhar mais a nossa luz, porque a chaminha interna brilha dentro de nós, fraquinha muitas vezes, mas nos momentos que nós precisamos e buscamos aquilo que temos de melhor, ela se fortalece. Que Deus nos abençoe. Assim seja, Jesus. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, fazer os nossos agradecimentos e os nossos pedidos, sempre na certeza que enquanto nós estamos agradecendo, já estaremos recebendo o necessário para a nossa caminhada e para a nossa evolução. Que os amigos de luz, os enfermeiros da luz, todos aqueles amigos que se encontram aqui reunidos na noite de hoje, que eles levem luz e paz a todos aqueles lares que se encontram em sofrimento nesse momento, aqueles que se encontram nos hospitais junto de seus acompanhantes e os profissionais da saúde, os nossos idosos nas casas geriátricas, as nossas crianças nas casas de passagem e orfanato, os jovens no reformatório, os presos nos presídios. E que essa luz também chegue a todos aqueles espíritos que deixaram o mundo terra no dia de hoje, seja por assassinato, suicídio, morte natural, as vítimas das enchentes, acidente, e que eles possam ser envolvidos aí no plano espiritual, encaminhados para um pronto socorro, no melhor lugar aonde eles possam
prosseguir a caminhada deles. Que essa luz se estenda também a todos os nossos familiares e amigos, nossos locais de trabalho, a todas aquelas pessoas que de uma forma ou de outra fazem parte da nossa encarnação. Então que todos recebam a mesma luz e as mesmas bênçãos. Passamos agora para a segunda parte dos trabalhos com paz e irradiação. Que assim seja, Jesus. Senhor dos mundos, excelso Criador de todas as coisas, venho à tua soberana presença neste momento para suplicar ajuda aos que estão sofrendo por doenças do corpo ou da mente. Sabemos que as enfermidades nos favorecem momentos de reflexão e de uma aproximação maior de ti pelos caminhos da dor e do silêncio, mas apelamos para a tua misericórdia e pedimos: estende tua luminosa mão sobre os que se encontram doentes, sofrendo limitações, dores, incertezas. Faz a fé e a confiança brotarem fortes em seus corações. Alivia suas dores e dá-lhes calma e paz. Cura suas almas, para que os corpos também se restabeleçam. Dá-lhes alívio, consolação e acende a luz da esperança em seus corações, para que, amparados pela fé e a esperança, possam desenvolver o amor universal, porque esse é o caminho da felicidade e do bem-estar. É o caminho que nos leva a ti. Por tudo isso e por tudo mais te agradeço, Senhor dos mundos, excelso Criador de todas as coisas. Que sois todo poder e bondade. Dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor,
para aqueles que não nos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem. Retornamos aos nossos lares com essa lamparina acesa e que a gente possa compartilhar com o nosso próximo, compartilhar com quem ficou nos nossos lares e quem nós encontrar no caminho, que a gente possa acender essa luzinha. Que tenhamos uma semana abençoada, cheia de energia positiva e com muita fé. Que Deus e Jesus, os amigos de luz, abençoe cada um de nós. Com a permissão de Feliciano Prates, Francisco Jesus Werner, estão encerrados os trabalhos da noite de hoje. Boa noite, que assim seja, Jesus.